Bem-vindos de volta ao nosso canal Vozes do Reddit. Hoje, estamos trazendo algo especial e envolvente diretamente das profundezas do Reddit. Prepare-se para mergulhar em uma coleção única de relatos cativantes que vão surpreender e emocionar você. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sino para não perder nenhum dos nossos conteúdos fascinantes. Sem mais delongas, vamos começar com as incríveis vozes do Reddit. Não fazia muito tempo desde que Caio se tornou gerente no escritório, mas ele imediatamente decidiu mudar as coisas por lá. A primeira coisa que ele fez foi cortar os salários. Claro, tão ganancioso como era, ele cortou o salário de quase todos os funcionários. Muitos entregaram suas cartas de demissão no mesmo dia. Os que ficaram não se importaram em sair também, mas a falta de outras opções imediatas os obrigou a suportar as manobras do tirano. Quase metade da equipe tinha ido embora. Caio explicou que algumas das posições eram inúteis e repetitivas. Os que ficaram acabaram recebendo o dobro da carga de trabalho como resultado e, às vezes, suas manobras até afetaram a senhora que fazia a limpeza e que já não ganhava muito para começar. Então, ela também pediu demissão. O maior problema agora era encontrar um substituto para ela por alguns trocados. Ninguém queria limpar o chão o dia todo, esfregar as maçanetas até que brilhassem. A gerente de recursos humanos, a senhora Doroteia, tentava todos os dias convencer Caio a pelo menos acrescentar um pouco ao salário da faxineira, dizendo que por aquele tipo de pagamento nunca iriam encontrar um funcionário. Então, todas as manhãs, durante a reunião da equipe, tudo que Caio fazia era reclamar como estava sujo e empoeirado em todo o escritório. O escritório, de fato, estava ficando bem sujo. Nessa época, foi durante uma dessas reuniões matinais que Caio reclamou sobre cada coisa que estava acontecendo no escritório. Todo mundo ficou pasmo porque essa filial da empresa estava funcionando perfeitamente bem antes. Depois de analisar os relatórios, Caio voltou sua atenção para o problema da posição da faxineira. Se vocês não encontrarem uma faxineira logo, vou ter que incluir a limpeza em sua lista de tarefas diretas, ele quase gritou para a gerente de RH. Ela estava pronta para fugir para qualquer lugar longe dessa mão de vaca, mas ela sabia que em sua idade não era tão fácil encontrar um emprego. Portanto, toda vez que Caio trouxe isso à tona, ela apenas ouvia silenciosamente suas abordagens e exigências irracionais, lavando tudo depois em seu escritório com pílulas anti-ansiedade. Na próxima reunião matinal desse tipo, o gerente expressou novamente: é realmente difícil encontrar um limpador. Quero dizer, somos tão bem-sucedidos que qualquer um estaria disposto a trabalhar em uma empresa estável. Caio estava caminhando lentamente em direção à janela. Em algum ponto, ele congelou e ficou lá olhando para fora da janela. Seu olhar parecia focar em algo ao longe nos latões de lixo. Uma mulher muito mal vestida estava empilhando caixas de papelão de forma organizada. Caio começou a sorrir. Só rasteiramente ele se virou para a senhora Doroteia e disse: então você está dizendo que ninguém quer se juntar à nossa empresa por esse salário? Olhe e aprenda, novatos. Ele abriu bem a janela, já que estava bem quente lá fora. Ei, mendiga, vem aqui por 1 minuto. Eu tenho uma oferta que você pode querer ouvir. Caio gritou, mas a mulher não parou o seu trabalho nem por 1 segundo e apenas continuou a empilhar os papéis. O chefe ficou surpreso, mas não ia recuar. Havia até um pouco de excitação em seus olhos. Ei, você precisa de dinheiro. Venha aqui. Ele gritou novamente, mas a mulher continuou trabalhando, o que irritou o chefe um pouco. Ele se virou para a senhora Doroteia para que ela chamasse segurança.
Quando o segurança entrou correndo na sala de conferências, eles me disseram para trazer a mendiga do lixão até ali o mais rápido possível, disse ele para o cara em uniforme. Alguns minutos depois, a garota entrou no escritório. Depois de algumas tentativas falhas de falar com ela, ficou claro que ela era completamente surda. Ela parecia ter um aparelho auditivo, mas aparentemente não estava funcionando corretamente ou era apenas um modelo barato. A mendiga parecia ter cerca de 30 anos. Surpreendentemente de perto, ela era uma garota muito arrumada. Suas mãos estavam limpas, assim como suas roupas e cabelo. A ausência de maquiagem fazia seu rosto parecer fresco. Seu cabelo estava arrumado e preso em um coque. Suas roupas pareciam pobres, mas limpas, embora o tamanho das roupas não fosse adequado para ela, pelo menos não cheirava mal. O chefe, aparentemente lembrando-se de que as pessoas surdas podem ler os lábios, começou a pronunciar cada sílaba lentamente. Você entende o que estou dizendo? A garota assentiu. Você quer um emprego? Você não precisa fazer muito. Você só irá limpar o escritório, terminou o chefe. A garota ficou ali parada em silêncio por alguns minutos, olhando ao redor. Então, ela concordou com a cabeça, o que fez Caio se sentir vitorioso. Ele estava muito orgulhoso de si mesmo. Ele se virou para a senhora Doroteia, que estava observando o que estava acontecendo. Não consegue encontrar a faxineira. Talvez você tenha esquecido como contratar pessoas. Bem, aqui está uma lição para você. Aquela inútil estava pronta até mesmo por um salário menor. Antes que você anuncie para ela, pense em reduzir um pouco. Talvez. Mas quando ele viu o olhar da senhora Doroteia, percebeu que estava exagerando. Até a garota sem teto fugiria desse tipo de dor. Então ele abandonou a ideia. A garota surda começou a trabalhar. Seu nome era Luísa, e ela sempre chegava ao escritório na hora certa. Às vezes, até mesmo muito antes de começarem um dia de trabalho. Ela diligentemente lavava, limpava e limpava tudo o que encontrava. Em apenas uma semana, o escritório estava irreconhecível. Mas isso não melhorou a atitude da equipe em relação a ela, que muitas vezes era alvo de piadas cruéis e zombarias. Os colegas zombavam dela pelas costas e riam muito, sabendo que ela não podia ouvi-los. O aparelho auditivo da menina era de baixa qualidade e antigo. Mesmo assim, ela ainda conseguia ouvir algumas das coisas ruins que as pessoas falavam sobre ela e seu trabalho. Apesar do assédio constante, ela tinha passado por muitas coisas difíceis na vida e conseguia manter a compostura. Ela sempre esperava sair do trabalho e voltar para sua casa pacífica nos arredores da cidade, onde morava em uma cabana velha e abandonada. Luísa não estava sozinha em sua pequena casa. Ela havia recolhido vários animais de rua, incluindo 3 gatinhos, 2 cachorros e um pássaro com uma pata quebrada. Esses animais eram seus companheiros constantes, e ela estava disposta a suportar as provocações e ridicularizações no trabalho para cuidar deles. Seus animais de estimação eram sua fonte de conforto e amor, e sua presença ajudava a lidar com o abuso diário no trabalho. À noite, ela talvez só tivesse pão e água para si mesma, mas sempre se certificava de ter algo delicioso para seus amigos peludos, pois seus olhares amorosos eram suficientes para compensar um dia de trabalho duro. A senhora Doroteia estava extremamente satisfeita com a faxineira. Apesar da crise de trabalho, ela mantinha um escritório impecável, mesmo com seus colegas continuando a zombar dela pelas costas. O gerente Caio ainda permanecia pouco impressionado com o trabalho dela.
Ele não conseguia identificar exatamente o que queria dela, mas com o tempo, a postura silenciosa da garota e seus olhos inteligentes começaram a conquistar o respeito de seus colegas. Até mesmo aqueles que anteriormente haviam caçado de Luísa começaram a perceber que seu passado não era tão simples quanto pensavam. Apesar de ser uma mendiga, ela era bem articulada e letrada. Seu discurso era breve, mas perspicaz. Seus colegas frequentemente ficavam surpresos com suas observações inteligentes e provocadoras, dando a impressão de que ela tinha uma compreensão profunda de muitas coisas, mas simplesmente não revelava isso. Tornou-se claro para eles que sua situação atual não era reflexo de sua inteligência ou habilidades. O ambiente de trabalho ficou tenso e estressante, com Caio, o chefe, exibindo comportamento agressivo todas as manhãs durante a reunião. Parecia culpar os outros pelo mau desempenho da empresa, que havia começado a declinar drasticamente. Como resultado dessa queda, o chefe se tornou cada vez mais amargo, começou a demitir funcionários regularmente, muitas vezes dispensando várias pessoas de uma vez. Isso apenas aumentou o clima negativo e a incerteza entre os funcionários restantes. Rumores circulavam entre os colegas de que Caio, o chefe, em breve seria o único deixado no escritório. O proprietário e CEO da empresa, Walter, havia começado a visitar com mais frequência devido à queda repentina nos lucros. No entanto, Caio usaria isso como uma oportunidade para intimidar e pressionar os funcionários a criar uma imagem positiva para Walter durante suas visitas. Apesar dos esforços de Caio, Walter, que havia construído a empresa do zero, não permitiria que ela falisse e tomaria medidas para reverter a situação. Após várias visitas, uma das filiais anteriormente bem-sucedidas, após outra visita, Walter anunciou que a empresa passaria por um processo de limpeza rigoroso e que todos os funcionários, incluindo o gerente, teriam um dia de folga remunerado. Qualquer pessoa que recusasse ainda seria remunerada. Enquanto todos estavam fora, Walter instalou câmeras escondidas por todo o escritório, que estavam conectadas ao seu computador pessoal. Ele queria descobrir a verdade sobre o que estava realmente acontecendo no escritório e tomar medidas para salvar o negócio que havia construído com muito trabalho. Walter dedicou-se a monitorar o escritório todos os dias, desde a abertura até o fechamento. Ele reuniu meticulosamente informações e evidências para entender as razões por trás da queda da filial. Durante uma reunião, Walter foi apresentado a um plano de desenvolvimento de negócios bem elaborado que o surpreendeu. Ele rapidamente leu o material e olhou para Caio, surpreso. "O que é isso?", perguntou Walter, segurando o plano de negócios. "Quem preparou isso?" Caio percebeu que Walter estava intrigado pelo material e modestamente baixou os olhos, respondendo: "Eu trabalhei muito duro nisso, senhor. Eu não dormi por várias noites. Eu realmente espero que você goste." A primeira coisa que chamou a atenção de Walter foi a caligrafia feminina e organizada. Ele havia lido vários relatórios escritos por Caio, então estava familiarizado com sua caligrafia confusa. Sua investigação posterior lhe deu mais pistas de que a mente de Caio era tão confusa e errática quanto sua caligrafia. Walter assistiu aos vídeos gravados e ficou chocado ao descobrir que a faxineira havia passado uma quantidade significativa de tempo trabalhando nos papéis até tarde da noite. Ela estava completamente focada e absorta em seu trabalho, nem sequer acompanhando o tempo. Ela também conseguia criar gráficos e diagramas com facilidade, como se fizesse isso há anos. Walter estava chateado por ter deixado passar tantas coisas em sua filial. Na manhã seguinte, Caio foi convocado para o escritório de Walter. Ele entrou correndo, mas assim que viu a expressão no rosto de Walter, subitamente ficou lá, olhando para o chão.
Enquanto eu repreendia todos no escritório, estavam com medo demais para falar ou se mover, temendo a respiração do chefe. Você percebe que sua trapaça e enganação quase destruíram a filial? Começou Walter furiosamente. Estou simplesmente pasmo com o número de funcionários de alta qualidade que perdi devido ao seu comportamento arrogante. Você demitiu todos os melhores trabalhadores que eu vinha preparando com tanto esforço por tanto tempo. Mas, chefe, deixe-me explicar. Não preciso da sua explicação, interrompeu Walter. Eu estava tipo ok, talvez Caio esteja testando algum tipo de técnica, mas quando você tentou assumir o crédito pelo trabalho de outra pessoa, foi a gota d'água. Walter, se acalmando, suspirou e disse: Você tem 10 minutos para pegar suas coisas e sair. O antes-gerente, de repente, parecia derrotado e perdeu a cor no rosto enquanto se dirigia para a saída. Nesse momento, ele ouviu Walter pedir a uma secretária para trazer a faxineira, uma jovem chamada Luísa, que era surda. Assim que Luísa entrou silenciosamente no escritório, Walter fez um gesto para que ela se sentasse. Por favor, sente-se. Quero saber mais sobre você. Obviamente, você é inteligente, não foi desfavorecida por toda a sua vida, começou Walter a conversa. A garota, um pouco confusa, confirmou que isso era verdade. Conforme ela começou a falar, Walter percebeu que, apesar de sua surdez, ela não era menos inteligente por causa disso. Ela olhava pela janela enquanto falava suavemente, começando a compartilhar sua história. Luísa cresceu em uma família muito pobre, mas desde jovem tinha um amor por aprender coisas novas, apesar das circunstâncias difíceis de sua casa, onde seus pais bebiam muito e brigavam bêbados à noite. Ela trabalhava diligentemente em seus estudos desde a terceira série até se formar, procurando refúgio em uma casa abandonada perto de seu apartamento, que seria um local seguro para ficar nos dias em que seus pais bebiam. De manhã, ela voltava para casa silenciosamente para pegar suas roupas na mochila. Enquanto sua família ainda estava dormindo, ela corria para a escola. Apesar das circunstâncias desafiadoras, Luísa conseguiu se destacar em seus estudos e não teve dificuldades em ser aceita em uma escola de negócios. Ela era uma estudante inteligente e determinada, bem vista por todos os seus professores. Tinha uma habilidade natural para entender conceitos rapidamente e sempre estava disposta a ajudar seus colegas de classe. Não foi surpresa para ninguém que Luísa se formou com a maior média. A administração de empresas era sua matéria favorita, e suas aspirações de vida foram lá que ela conheceu seu primeiro amor, Ethan, que era um ano mais velho. Assim que se viram no corredor da universidade, souberam que tinham se apaixonado. No entanto, a família rica de Ethan não aprovava seu relacionamento, especialmente a ideia de seu filho se casar com uma mulher inteligente, mas financeiramente. Apesar disso, o amor deles era tão forte que Ethan propôs a Luísa, expressando que queria passar o resto de sua vida com ela. Luísa e seu noivo então foram visitar seus amigos fora da cidade. Um dia, estavam felizes, especialmente porque estavam prestes a se casar naquela semana. Estavam chegando perto da casa de campo de um amigo, onde todos já estavam esperando por eles, quando uma densa neblina desceu subitamente. Tudo ao redor deles estava branco e nebuloso. Eles nem perceberam quando os faróis de um carro que vinha em sentido contrário brilharam diretamente no para-brisa. Um terrível chiado dos freios, uma batida. Quando Luísa recuperou a consciência, já estava em uma ambulância. A primeira coisa que Luísa perguntou foi sobre o bem-estar de seu noivo. Ela desmaiou ao saber que ele havia falecido. Quando acordou na sala do hospital, Luísa percebeu imediatamente que algo havia mudado em sua vida.
A partir daquele momento, ela ficou surda. Os médicos não conseguiram explicar a perda de audição e atribuíram ao estresse. Apesar da perda auditiva e do estado mental difícil, ela implorou aos médicos para permitirem que ela participasse do funeral de seu amado, mas foi negado até mesmo o direito de visitar seu túmulo. Os pais de Ethan, chocados pelo acidente, afirmaram que, se não fosse por ela e seus amigos pobres, ele não teria ido à casa de campo. No final, quase partiram para cima dela com os punhos. A mãe de Ethan literalmente disse que iria fazê-la viver miseravelmente. Ela só conseguiu um emprego como zeladora. No máximo, você vai chorar, arrependida por ter arruinado meu único filho, disse a mãe de Ethan. A única coisa que a pobre garota se arrependeu naquele momento foi de não ter morrido no lugar de Ethan. Afinal, ninguém precisava dela mesmo. Sua mãe trocava de companheiros de quarto por luvas. Sua vida estava cheia de problemas. Não havia trabalho, nem em casa, nem amor, e agora nem audição. Era impossível conseguir um emprego, e ninguém estava interessado em uma mendiga surda e frágil. No início, ela aprendeu a ler lábios por conta própria. Depois de um tempo, ela conseguiu ganhar um pouco de dinheiro extra limpando no mercado local. Ela gastou esse dinheiro em um aparelho auditivo barato, que não restaurou completamente sua audição, mas permitiu que ela ouvisse algumas palavras. A partir daí, ela começou a vagar por aí. Ela encontrou um pequeno abrigo onde poderia se abrigar, apesar de suas difíceis circunstâncias. Ela nunca reclamou da vida porque já tinha visto tanta injustiça. Ela estava contente com seus amados animais de estimação, que eram seus companheiros mais próximos. O único problema era que, quando o tempo ficava frio, seus animais de estimação congelavam, já que o quarto na casa abandonada não era aquecido. Mesmo naquele momento, ela estava preocupada com o bem-estar de seus animais. Ninguém ficou quieto ouvindo sua triste história. No final da história, ele se lembrou do trágico acidente envolvendo Ita. Ele conhecia seus pais ricos e ficou triste pelo que aconteceu. Naquele mesmo dia, ele ofereceu a Luísa, uma graduada em negócios altamente qualificados, para se tornar a nova diretora executiva da filial. E quando ela concordou, ele ficou muito satisfeito com a decisão. Melhorou rapidamente. Walter visitava a filial com frequência. Às vezes, ele até era visto buscando Luísa no trabalho. Em algum momento, todos sabiam que eles estavam namorando e, eventualmente, a notícia de seu casamento se tornou conhecida por todos. Walter fez um presente perfeito para ela. Um dia, ele passou pela filial após o almoço. Ele bateu na porta do escritório de Luísa e, quando ela entrou, viu que ela estava completamente consumida pelo trabalho, como sempre. "Meu bem, pare um pouco", disse ele. Tinha algo em suas mãos. Eram certificados que a tornavam a dona de um abrigo de animais, onde todos os seus animais de estimação estavam residindo. À medida que ela se estabelecia em sua nova casa com seu marido, ela não teria tempo para cuidar deles em um futuro próximo. Além de tudo, ela estava animadamente se preparando para a chegada de um filho. Quando Walter ouviu a notícia, ficou radiante. Era mais um milagre que aconteceu na vida de Luísa, que até mesmo os médicos não conseguiram explicar. Sua audição retornou de repente, como se nunca tivesse ido embora, tornando-a completamente funcional. A casa grande e espaçosa do empresário agora estava cheia de calor e conforto. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais.
E assim concluímos nossa jornada através dos relatos das vozes do Reddit. Espero sinceramente que tenham apreciado e se conectado com as histórias que compartilhamos aqui. Se o conteúdo do vídeo lhe agradou, não hesite em deixar um like e espalhar essa experiência com seus amigos. E se você está ansioso por mais conteúdo envolvente, basta dar um clique no vídeo que está surgindo neste momento. Agradeço imensamente por terem assistido e aguardo ansiosamente nosso próximo encontro, onde exploraremos mais relatos e histórias surpreendentes.